quando estava chegando o horário de 9 horas, ele ia para a praça mais movimentada de Jerusalém. Ele ia para o comércio. Pensa bem na feira aqui de Itapuã, né? Dia de sábado, 9 horas da manhã. O fariseu ia justamente neste horário. E quando dava 9 horas da manhã, todo mundo trabalhando, o que ele fazia? Ele parava com tudo, ele parava. Ele fazia igual alguns muçulmanos fazem, só não estendia o tapete no chão. Mas ele parava, ele levantava as mãos para o céu. E ali fazia uma longa oração. Alguns historiadores vão dizer que eles falavam 17 adjetivos de Deus, antes de pronunciar o nome de Deus, mais ou menos assim. E diz ainda eles, os historiadores, que ele falava em voz trêmula e voz muito alta. Ó maravilhoso, excelso, grandioso, poderoso, esplêndido, Rei dos reis, e depois falava, Senhor dos exércitos. Todo mundo parava e dizia, porque teoricamente, irmãos, todos tinham de parar o trabalho. Todos naquele momento, mesmo que não fosse lá no templo, mas se estivesse vendendo, tinha de parar. Se estivesse andando, tinha de parar, igual os muçulmanos fazem. Se tivesse, tinham de parar e tinham de virar-se para o céu. Na época Daniel virou-se para Jerusalém, mas virar-se para o céu, ou para o templo de Jerusalém que estava ali, e fazer uma oração. E o fariseu fazia questão de fazer isso para quê? Para as pessoas dizerem, olha como ele é fiel a Deus, né? Olha como ele, esse era o fariseu, né? Aí meio-dia ele fazia tudo outra vez, e 3 horas fazia de novo, e ele era assim, um fariseu. Então Jesus, ele reprovava, era a motivação. Ele fazia a coisa certa, mas com a motivação errada. E Jesus, interessante que quando nós oramos, Deus olha, é o nosso coração. Quando a gente canta, nós cantamos aqui, irmãos, os nossos lábios não tocam o coração de Deus. Quando você canta, Deus não olha os seus lábios. Quando você ora, Deus não olha os seus lábios. Quando você jejua, Deus não está olhando não, os seus joelhos, né, se estão calejados. Deus não olha isso não. Deus está olhando o seu coração. Quando você joelha, Deus está olhando se o seu coração, se você também se encurva. Porque tem gente que dobra fisicamente, mas não se dobra interiormente, meus irmãos. Tem gente que se dobra, até se prostra no chão, mas o seu eu, ele não se dobra, não é isso? Isaías falou, tem gente que louva com os lábios, mas o coração está longe. Tem gente que faz uma oração que não é ouvida, por quê? Porque ora somente pelos seus interesses. Então Deus olha, é a motivação que te leva a orar, o que te leva a jejuar, o que te leva a cantar, o que te leva a ofertar, o que te leva a dizimar, o que te leva a vir na casa de Deus, o que te leva a fazer a obra de Deus. É isso que Deus olha. Deus sonda o nosso coração, meus irmãos, e saiba disso, Deus está aqui hoje sondando nossa vida, né? Deus está sondando o nosso coração, e nós esperamos e cremos, e espero que assim seja, que Deus encontre aqui verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, meus irmãos, amém? E Nicodemos, irmãos, ele era um fariseu, e quando diz que ele era um príncipe dos judeus, está dizendo que ele ocupava uma posição de destaque. Vocês vão observar que lá na ocasião da sepultura de Jesus, né, junto com o senador, né, vamos dizer assim, o senador José de Arimateia, Nicodemos ali estava presente naquele processo de sepultar Jesus antes do pôr do sol de sexta-feira. Então Nicodemos, ele era uma pessoa importante ali. E diz aqui o texto, meus irmãos, que ele foi ter de noite com Jesus, né? Aí existe muita especulação, por que Nicodemos foi ter de noite com Jesus? Bom, João não fala porque ele foi ter de noite. Pode ser que a noite seria um horário mais agradável, pode ser que à noite, né, também ele iria fugir dos olhares, né? Mas também pode ser, os irmãos vão observar, que João aqui está falando muito, né, nesse texto aqui, de trevas e de luz, né? Os irmãos vão ver no versículo 19, que ele fala de trevas, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Pode ser quando ele diz que
que Nicodemos foi até Jesus de noite, isso pode ter um sentido espiritual, que é como se Nicodemos estivesse saindo literalmente das trevas, né? Embora ele foi ter com Jesus de noite mesmo, mas eu quero que os irmãos observem, porque não é normal, nós encontramos aqui várias vezes, várias pessoas que tiveram encontro com Jesus, e o autor não vai especificar se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite, mas aqui João vai dizer que ele foi ter com Jesus de noite. Então isso nos chama atenção, há uma razão dele falar, por que ele usou a expressão de noite? Por que foi importante João especificar que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? O que estava na mente de João? Infelizmente, meus irmãos, a gente não tem como dar uma resposta precisa, né? Porque o texto aqui não está dizendo. A única coisa que João está notificando, e que para ele foi importante, é que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Interessante, meus irmãos, que quando ele chegou a Jesus, olha o que ele falou. Primeiro, ele já começa a falar rabi, é um termo aramaico, né? Rabi quer dizer mestre, né? Professor, doutor. Rabi, bem sabemos. Ele não falou bem assim, bem sei, eu sei. Ele falou, bem sabemos. Isso nos leva a pensar que ali, interessante que nos bastidores do farisaísmo, olha que coisa maravilhosa, irmãos, nos bastidores do farisaísmo, o nome de Jesus estava sendo assim, ovacionado. O nome de Jesus estava sendo assim, estava sendo, vamos dizer assim para os irmãos, as pessoas estavam querendo saber quem era esse Jesus. Embora os fariseus, quando estavam com Jesus, eles questionavam, às vezes, eles até repudiavam, mas ali quando estava só entre eles diziam o seguinte, é impossível negar que há algo de diferente nele. Eles não podiam dar o braço a torcer, porque havia uma religião por detrás, mas quando estava ali 3 fariseus, 4 fariseus conversando, né, eles reconheciam que havia algo de diferente. Se o Senhor aqui transformou água em vinho, não é verdade? O Senhor que fez tantos milagres, é impossível não reconhecer que havia um poder neste nome. Por isso que ele diz isso aqui, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. A sua tradução não fala sinal?